De um tempo para cá, e principalmente por causa do movimento pentecostal, sérios movimentos de caráter judaizantes ressurgiram. Pessoas voltaram os olhos para o Antigo Testamento não da forma correta. Não viram Cristo no Antigo Testamento, viram apenas um povo, uma nação, como se as promessas todas fossem voltadas só para esse povo, para essa nação. E então começaram a se voltar para práticas, inclusive, do Antigo Testamento. Eu não sei se você observou, mas é muito comum que pregadores preguem no Antigo Testamento apenas lições morais, não fazendo uma ponte com Cristo, exatamente por não perceberem que o Antigo Testamento ele tem seu cumprimento em Cristo, de tal modo que o objetivo dele é nos conduzir ao Senhor e Salvador, como agora acabamos de ler em Isaías. Que texto magnífico! O Senhor, a nossa salvação, tudo nos conduzindo para Cristo. E nós somos conduzidos pelo autor de Hebreus, que não sabemos exatamente quem é, a olhar para Cristo como aquele que não só é o cumprimento, mas é a supremacia, é superior a tudo. E nos deleitarmos em Cristo. Olharmos para Cristo como aquele que era o esperado e basta, Ele basta. Portanto, quando chegamos a Cristo, chegamos às promessas de Deus. Você está esperando mais alguma coisa? É interessante que mesmo você concebendo que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, pode acontecer de você esperar algo mais. É como se as bênçãos de Deus, elas fossem algo maior. Há pessoas que vivem procurando, inclusive, tem pessoas que vão de igreja em igreja, procurando, por meio de orações, alcançar as bênçãos. Há outras que não conseguem vivenciar a dimensão daquilo que fora conquistado por Cristo, as bênçãos celestiais, que diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Mas Cristo é tudo o que nós esperávamos. Cristo é tudo o que nós queríamos. E quando chegamos em Cristo, nós chegamos nas promessas de Deus. Ele é superior à cura que você precisa, Ele é superior ao sustento que Deus não vai deixar faltar, Ele é superior a tudo, tudo. Porque Cristo é a causa e o propósito de nossas vidas, e nele há a vida eterna. Ele é a vida eterna. Portanto, chegar em Cristo é chegar nas promessas de Deus. E uma vez que chegamos em Cristo, chegamos nas promessas de Deus, nós devemos saber desfrutar delas. Inclusive, como diz Paulo em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. É como se alguém estivesse dentro de uma festa e não conseguisse se alegrar já estando dentro dela, como se esperasse algo mais. Já chegamos. Nós chegamos em quem nós esperávamos. Que lemos hoje em Isaías, nós aguardávamos, nós esperávamos. Este é o esperado, este é o aguardado, é Ele tudo que nós queríamos, é Ele tudo que nós precisávamos, é Ele tudo que Deus prometeu para nós, e já chegamos. O que precisamos agora é saber viver nele, é saber viver com Ele, é saber viver para Ele. É isso que precisamos. E nós vamos para Hebreus capítulo 12, a segunda parte terceira parte do capítulo, a partir do versículo 18. Hebreus 12, a partir do versículo 18. Diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão
e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Deus amado, o Senhor é o nosso Deus. Portanto, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, de tal modo que, pela exposição fiel da Tua Escritura, possamos ser exortados, consolados, confortados, edificados e dirigidos pelo Senhor para uma vida agradável ao Senhor. E assim nos alegremos em Ti todos os nossos dias, nas promessas que o Senhor fez para nós. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos, e vamos repetir outra vez, que o autor aos Hebreus está tratando com um problema muito sério. Ele está tratando com a apostasia. Pessoas, judeus, por isso destinatários são os hebreus, que estavam voltando para o judaísmo, que haviam se convertido, eles haviam professado a fé, mas em determinado momento, seduzidos provavelmente por sacerdotes, seduzidos por outros judeus, eles estavam retornando com um argumento de que Israel tinha algo melhor. Hebreus é o livro que vai mostrar para nós, que tinha o propósito de mostrar para eles, que Cristo é superior a tudo no judaísmo. Em outras palavras, que o cristianismo é superior ao judaísmo. Mas por quê? Porque o cristianismo é o cumprimento e a sequência, a continuação do judaísmo, de tudo que Deus havia ordenado. E tudo isso na pessoa de Cristo Jesus. E então, ele vem mostrando essa superioridade de Cristo em relação a tudo. Aos anjos que revelaram a palavra no Antigo Testamento e aos profetas, aos patriarcas também, ao sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao próprio Moisés, o grande profeta de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus e é superior, então, àquele homem que cumpriu o seu propósito, o seu papel. Cristo é superior aos cordeiros, os animais.
Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uma única vez, com um único sacrifício. Não precisa ser repetido. É o sumo sacerdote melhor porque não tem pecado. E assim, ele vai mostrando a superioridade de Cristo a respeito de tudo, de forma que nós possamos ser conduzidos para Cristo. E nesse momento, depois de nós termos visto ele concluir a ideia principal com as testemunhas, ele mostra, a partir do capítulo 12, o nosso comportamento diante de uma nova realidade, do cumprimento em Cristo Jesus de tudo. E nesse momento agora, que ele quer que nós vivamos para Deus uma vida santa e agradável, ele usa mais uma comparação, faz um contraste. Agora ele está usando dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. Os primeiros versículos, o 18 ao 21, ele traz um cenário terrível. Você deve ter observado. Não tende chegado ao fogo palpável, ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o clangor de trombeta. E de tal modo o ambiente era terrível que aqueles que presenciaram o momento não suportavam vivenciar aquele momento. Ele está falando de quê? Ele está falando de Êxodo, capítulo 19. E nós podemos e devemos ir para lá. Êxodo 19. Em Êxodo 19, Israel chegou ao Monte Sinai e está, naquele momento, aguardando a direção de Deus. E a partir do versículo 10, diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Olhe que terrível. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Mais de 600 mil só de homens. Se estima milhões, milhares, 1, 2 ou 3 mesmo, milhões. O povo estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Que cenário terrível! Capítulo 20, versículo 18, continua a descrição deste momento, dizendo: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Eles se afastaram do monte porque temeram se aproximar de Deus. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus fez o povo temer, propositadamente, para que o povo realmente obedecesse a Deus, porque era um povo de coração duro. Fez o povo temer a Deus, ter medo mesmo, medo de morrer, medo de ser fulminado,
medo de ser destruído, para que obedecesse à lei do Senhor, que está exatamente revelada no capítulo 20, de 1 a 17, os 10 mandamentos, e depois a sequência desta lei. O autor aos Hebreus diz: vocês lembram que como o povo teve medo de Deus, não se achegar a Deus, porque não suportavam quão terrível era estar diante do Senhor? Essa é a realidade de Israel. A realidade de um povo que, apesar de Deus ter conduzido, é um povo que não podia chegar a Deus por causa do pecado. Observe que essa realidade que fala a Israel sobre a santidade e a glória de Deus, para que temam a Deus, é uma realidade de toda a humanidade sem Cristo. Ou seja, que depois da queda, o homem que andava com Deus, que tinha uma comunhão com Deus, agora, depois dela, deve ter horror, medo, como Adão que se escondeu, porque temeu estar diante do Senhor, porque viu em si o pecado. Não foi isso que Cristo trouxe para nós. A realidade da relação de Israel com Deus é uma realidade em que precisa sempre de um mediador, porque é terrível estar diante do Senhor. Isaías presenciou isso. Isaías viu a glória de Deus no ano da morte do rei Uzias. E então Israel, que estava sem o rei, ver o Deus que é o rei de Israel, pelo profeta Isaías. Profeta Isaías, quando tem aquela visão de que Deus reina gloriosamente, ver a sua miséria no contraste com a santidade de Deus, e se prostra, se joga e diz: vou morrer, eu vi Deus. Essa é a relação. Por isso que quando nós convidamos pessoas para estar conosco sem ainda terem se convertido, nós não dizemos a elas: venham adorar a Deus. É um erro crasso da igreja dizer para o mundo: venha adorar a Deus. Você tem que dizer às pessoas que ainda não conhecem: venha ouvir a palavra de Deus. Porque é impossível sem Cristo o pecador se achegar à presença do Deus Santo, do Deus glorioso. Não é possível. Aqueles que no dia do juízo serão levados à presença de Deus, não tendo Cristo, serão fulminados. Eles vivenciarão a realidade descrita em toda a Escritura, que estar diante do Deus Santo é ao pecador morte certa. Veremos esta verdade no dia do juízo, quando Deus fulminar todos os pecadores que serão levados à presença de Deus sem Cristo, porque serão julgados pelo Deus que é fogo consumidor. Que terrível é! Essa era a realidade. Essa é ainda a realidade de muitos mesmo. Mas o autor aos Hebreus não quer só mostrar o que era. O autor aos Hebreus quer mostrar o que temos hoje. E então ele faz a transição para a nossa realidade. O Israel que estava pervertendo os cristãos que eram judeus e levando-os de volta, fazendo-os apostatar da fé, estavam levando de volta para o fogo, para a morte certa. Estavam levando de volta a Sião. Estavam levando de volta uma realidade terrível, horrível. Está diante do Deus que é fogo consumidor, sem ter Cristo mediador. Até Moisés disse: sinto-me aterrado, segundo Deuteronômio 9:19. Eles estavam levando de volta a algo que não era bom, era terrível. Mas não é assim com o cristão. Essa tem que ser a sua realidade. Não é algo que você vai buscar
é a realidade do cristão. Se você é um cristão de verdade, é assim que você tem que ver a vida cristã. Porque algo aconteceu. Por meio de Cristo, a justiça foi satisfeita na cruz do Calvário. Por meio de Cristo, fomos tirados, fomos arrancados, como diz Paulo em Colossenses 1,13, tirados por força pelo Senhor dos Exércitos, do império das trevas, e colocados no reino do Filho do seu amor. Então, libertos do império das trevas, vivemos uma nova realidade. Ezequiel 36, um texto fundamental para entendermos a diferença entre um judaísmo e um cristianismo. O judaísmo pensando num homem debaixo de uma lei, mas sem o Espírito de Deus para cumpri-la. E o cristianismo como homens que têm sim a lei de Deus, mas que têm o Espírito de Deus para vivenciá-la. Uma transformação do coração. Uma obra externa, a cruz do Calvário, mas também uma obra interna, que é a regeneração do Espírito, que é a transformação do nosso ser, que é o nascer de novo, um ter um novo coração, um ter o Espírito do Senhor. Essa nova realidade nos trouxe à presença do Senhor. Ser cristão é, versículo 22, mas tendes chegado ao Monte Sião. Para quem não sabe, o Monte Sião é Jerusalém. Jerusalém foi construída sobre um monte, e o nome desse monte é Monte Sião. É também o mesmo monte onde Abraão fora ordenado por Deus a sacrificar Isaque, seu filho. Vai a Horebe, ao Moriá, vai ao Monte Moriá e sacrifica o teu filho. É o mesmo monte. É o monte da promessa feita a Abraão e é o monte de Davi, que é o Monte Sião, e é Jerusalém. Vocês chegaram a Sião. Então observe que ele está comparando o Monte Sinai, que é uma descrição de Êxodo 19 ali, e agora o Monte Sião. E a cidade do Deus vivo, não a cidade dos homens, a cidade de Deus. A Jerusalém celestial, ou seja, não aquela que estava diante dos olhos deles, porque aquela que estava diante dos olhos deles ainda estava vivendo a escravidão, porque não se convertera. Paulo nos mostra isso em Gálatas capítulo 4, quando ele entende que Sara e Agar apontam como figuras para duas alianças. E ele diz o seguinte, em Gálatas capítulo 4, versículo 24. Estas coisas, pensando nas duas mulheres e seus filhos, Sara, que era livre, e Agar, que era uma escrava, ambas conceberam de Abraão, são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, esta é Israel. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aquela mesma Jerusalém que os apaixonados por Israel de um modo errado, equivocado, ficam sempre exaltando equivocadamente, querendo inclusive que o templo de Jerusalém seja reconstruído. E me pergunto, para quê? Para oferecerem sacrifícios de animais, quando o Cordeiro de Deus já veio. A Jerusalém que você vê e visita, e as pessoas ficam até arrepiadas por chegar lá, é escrava. Paulo está dizendo, a Jerusalém atual que está em escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. É a mesma Jerusalém de Hebreus, a Jerusalém de Apocalipse. E vi a nova Jerusalém,
que descia do céu. Não é a escrava. Aquela Jerusalém escrava não deve ser alvo de nossa exaltação, como é costume botarem bandeiras dentro de igrejas. Um caminho para a apostasia. Esse é o início de uma apostasia do cristianismo. Exaltar a Jerusalém escrava. Observe, portanto, que foi essa prática que aparentemente era tão bonita que demonstrou que o cristianismo estava começando a apostatar para o judaísmo. Isso é a apostasia, é a negação da supremacia, superioridade, cumprimento, suficiência de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa Jerusalém escrava deve ser alvo de suas orações. Senhor, tenha misericórdia deste povo. É um povo cego, um povo ignorante, porque tendo nas suas mãos parte da Escritura, não consegue compreendê-la. É um povo carente do conhecimento do Senhor, porque há um véu que Paulo diz que todas as vezes que se converte um judeu, o véu é tirado. Fazendo uma comparação com o véu de Moisés, o véu é tirado, porque a partir da conversão eles veem claramente, ou seja, eles são cegos. Essa é a Jerusalém atual. Ela não é gloriosa, ela é escrava. Ela não é bonita, ela está suja pelo pecado. Ela não é agradável a Deus, ela é rebelde, porque ela nega Cristo, Filho de Deus, todos os dias. É essa Jerusalém que as pessoas estão exaltando, mas a Jerusalém para quem Hebreus está nos conduzindo é a Jerusalém lá de cima, não é essa Jerusalém. Quando nós nos equivocamos a respeito do olhar para Israel de nossos dias, corremos um risco de começar a nos afastar de Cristo. E Hebreus está mostrando, minha gente, o que nós temos é superior, porque nós temos o cumprimento das promessas de Deus. A Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, ou a festa solene, é uma referência à solenidade, os cultos, as festas. Vamos pensar na Páscoa, no Pentecostes e na festa do Tabernáculo. Lembram dessas três festas? A ideia do termo é apontar para aquele momento solene de Israel, que Israel celebrava a Páscoa, celebrava o Pentecostes, celebrava a festa do Tabernáculo, três festas obrigatórias, tinham que participar, tinham que ir para elas, para sacrificar a Deus. E o autor aos Hebreus diz assim, nós chegamos nela. Só que não é uma festa de Israel. Nós chegamos nela por meio de Cristo. Aqui, a nossa Páscoa. Aqui está a nossa Páscoa. Nós chegamos à verdadeira assembleia solene, que é a junção do povo em Cristo Jesus. 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, pensando nos primogênitos de Israel. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É interessante que ele usa algumas vezes nesse texto, e ele usa lá no início, usará de novo no versículo 25, uma conjugação verbal que ela não existe em português, ela é bem interessante. Ela significa algo que aconteceu, acontece agora, mas que tem uma implicação para o futuro. É um tempo passado, seja distante, seja mais próximo, mas é um tempo passado, e com implicações para o futuro. E observe que o texto ele tem esse propósito, de mostrar que aquilo que aconteceu tem implicações para o futuro. Aconteceu isso, e isso indica algo que há de acontecer também no futuro. A obra de Cristo implica na vida eterna. O que Deus fez na nossa vida implica naquilo que desfrutaremos. Ou seja, o nosso passado é
uma bênção que tem implicações para o futuro. Nós já chegamos, tendes chegado, é um tempo perfeito. Exatamente essa ideia. Observe, tendes chegado. Vocês chegaram por meio da obra de Cristo, por meio da ação do Espírito na vida de vocês. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a incontáveis hostes de anjos, a Assembleia, a igreja dos primogênitos, a Deus e a Jesus. Vocês têm chegado. Mas isso significa que há implicações para o futuro. A vida de vocês desfrutando dessas bênçãos significa o desfrute delas na eternidade, mas não no sentido apenas de continuidade, mas de algo que ainda virá mais ainda. Ou seja, na eternidade desfrutaremos dessa realidade muito mais. Se você não chegou ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, por meio de Cristo Jesus, se você não chegou, também não há eternidade. Para o desfrute da vida eterna, você tem que chegar lá, aqui. Porque se você ainda estiver no Monte Sinai, você pode ter, como dizia Paulo, culto aos anjos, sábados, as festas solenes de Israel. Você pode ter tudo aquilo que tinha ar de piedade. Se você não chegou a Cristo, não há eternidade para você. O que acontece aqui tem implicações lá. O que acontece aqui tem implicações lá. Você quer desfrutar da vida eterna, você precisa ter algo aqui. Então nós já chegamos ao Monte Sião, mas nós vamos desfrutar na eternidade de toda a glória do Monte Sião. Nós vamos desfrutar do novo céu, nova terra, com toda a glória do que era o novo céu, nova terra, onde a morte já não existirá, onde já não haverá mais luto, angústia, dor. Nós desfrutaremos a beleza de uma criação transformada, onde o pecado foi tirado. E tudo isso precisa que nós tenhamos chegado a Sião aqui. Você crê no Senhor Jesus? Você foi transformado pelo Espírito Santo? Você já está no Monte Sião, na cidade de Deus vivo, na Jerusalém celestial? Você chegou? Se você chegou, desfrutará deles na eternidade, com toda a sua plenitude. Porque as bênçãos de Deus, elas não são só futuras. Repetindo, Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo também diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele não diz que nos abençoará. Ele diz que tem abençoado. Ou seja, nós já chegamos na cidade celestial. Nós já estamos desfrutando do reino de Deus, ainda que a glória deste reino só venha a ser revelado para nós no futuro. Mas nós já chegamos, já estamos desfrutando de bênçãos. Eu não sei se você percebe isso. A bênção de falar com Deus sempre que quiser. Por meio de Cristo Jesus, o mediador. Você não se apavora diante de Deus. Ai, Deus, eu estou com medo de estar diante de Ti. Você não foge de Deus. Por que você não foge? Por causa de Jesus, o mediador da nova aliança. E o sangue da aspersão. Você não foge. Você tem que desfrutar das bênçãos do Senhor. Às vezes temo que cristãos não estejam aproveitando bem a vida cristã. Não esteja fazendo bom uso de tudo aquilo que Deus já deu para a gente. Tudo aquilo que Deus já conquistou em Cristo Jesus para a gente. Não estejam vivenciando a beleza de tudo isso. Cheguei no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, já há algo. Já há o meu acesso livre a Deus. O Deus falando conosco o tempo inteiro. O Deus que nos dá sabedoria, com certeza. O Deus que dirige nossos passos. O Deus que nos abençoa com uma família. O Deus que nos corrige, nos educa. O Deus que nos atende às necessidades. Tudo isso. Já temos isso. E às vezes ficamos perdendo o tempo como se nós estivéssemos esperando apenas o futuro. Não é verdade. Se você não desfruta das bênçãos de Deus aqui, hoje, você não desfrutará delas amanhã. Essa relação é inevitável.
porque Cristo já é a nossa realidade. Então já viva isso, já ore, fale com Deus, já ouça a sua voz, já desfrute das bênçãos de Deus como os sacramentos, como o corpo de Cristo, como a alegria da salvação. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, diz Paulo em Filipenses 4:4. Já desfrute, já se alegre, já chore diante dele na angústia, mas com confiança, na certeza absoluta de que ele, o bondoso Deus, já está ouvindo em Cristo e disposto a atender-nos. E assim, vai vivendo a realidade. Porque se você está só esperando o futuro, temo que você não tenha entendido o Evangelho. Temo que você não tenha compreendido que Cristo Jesus é a nossa realidade. Não é um futuro, é o nosso presente. Não viva apenas pelo futuro, ainda que você tenha que fazer o que Paulo diz em Colossenses, olhar para a eternidade. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Observe que ele nos conduz à eternidade, mas não futuro. Ele não diz, olhai para as coisas que virão. Ele diz, olhai para o alto. Ele não está nos direcionando temporalmente, ele está nos direcionando para o reino celestial, para tudo aquilo que Cristo conquistou, para a realidade em Cristo, para o reino de Deus. É isso que ele está fazendo. Ou seja, você deveria viver Cristo hoje. Não se engane com a ideia, é que aqui, enquanto Cristo não volta, é só sofrimento, angústia, e tudo que eu vou fazer é orar e me angustiar. Porque a vida do cristão é isso, é só angústia, angústia e angústia. Há muita gente vivendo essa mentira, esse engano. A Escritura não diz isso. Eu escuto Paulo outra vez dizendo ao contrário. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu não encontro ele dizendo, se angustie e chore, porque, meu irmão, o futuro é que é a nossa glória. O presente é só tristeza, só angústia. Eu não encontro isso. Nem em Paulo, nem em Hebreus. Eu não encontro isso no Novo Testamento. A realidade de que o cristão está num mundo de sofrimento, a realidade de que o cristão tem lutas e tribulações, a realidade de que o cristão passa por angústias na vida, não significa viver em sofrimento. Significa que temos que lidar com uma realidade ainda difícil, mas com toda a glória que já nos fora disponibilizada, com a alegria da salvação, com o Espírito que habita em nós, com a oração na certeza de que Deus está ouvindo em Cristo Jesus, com a palavra consoladora, com a igreja abençoadora, como deve ser a sua vida. E assim, com tudo que Deus já dispôs para nós, os sofrimentos do tempo presente são lidados de uma forma melhor. Superando-os. Nós já chegamos à realidade celestial. Eu não sei se você está desfrutando. Eu não sei se você está alegrando-se no Senhor. Se você está desfrutando da alegria da salvação. Se você está sentindo prazer na presença de Deus. Se você está desfrutando de todas as bênçãos que estão disponibilizadas, inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas elas já são reais. Portanto, toda vez que uma pessoa deixa Cristo e apostata, por mais que seja para o judaísmo, com toda a sua aparência de piedade, ela está simplesmente deixando o ambiente da graça para ir ao Monte Sinai, onde Deus é terrível, porque Ele estará falando para pecadores sem Cristo, pecadores condenáveis. Não faz isso. Não é bonito nem glorioso expor Israel como um motivo de exaltação, exultação de nossos dias. Isso não é bonito.
Isso é terrível. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. É diante disso. Versículo, a partir do 25, é a terceira parte desse bloco. 18 a 21, ele falou do Monte Sinai, que é Jerusalém atual. 22 ao 24 é a nossa realidade. Tudo que o Senhor conquistou para nós. A partir do 25, então, ele nos exorta. Porque o objetivo, lembre-se, de Hebreus é exortar os cristãos a viverem a nova realidade em Cristo Jesus para a glória de Deus. E não se deixarem enganar pelos judeus que queriam tirá-los disso. E ele diz, tende cuidado. Imperativo, ó. Cuidado. Não recuseis ao que fala. No primeiro momento, versículo 24, ele diz que o sangue da aspersão fala. Ou seja, o sangue de Cristo fala de forma superior ao sangue de Abel. O testemunho do sangue de Cristo, o que ele comunica para nós, inclusive aqui pela ceia, é superior ao sangue da testemunha fiel Abel. Mas agora no versículo 25, quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, ele não está se referindo ao sangue, mas está se referindo a Cristo. Cristo fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, e aí pensamos em Moisés. Moisés foi o grande instrumento e era a glória de Israel. Se aqueles que não ouviram Moisés, aqueles que se recusaram a obedecer Moisés e se aproximaram do monte, desobedeceram, e você vê na história de Israel, principalmente no Pentateuco, quantas pessoas morreram? Uma geração inteira. Aqueles mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? Então aqueles mais de 600 mil homens morreram. Fora as esposas, crianças não, porque morreram todos os que tinham 20 anos para cima. Portanto, morreu muita gente, uma geração inteira. Mas por que eles morreram? Porque eles desobedeceram. Eles não acreditaram nas promessas de Deus. Eles não confiaram na palavra de Deus. Eles duvidaram de tudo que Deus dizia. Era melhor qualquer coisa. Eles acharam mais atraente tudo que tiveram no Egito com todo o sofrimento do que tudo que Deus estava prometendo para eles. Eles não quiseram acreditar no Senhor de jeito nenhum. E Moisés, o mediador, o instrumento, o profeta de Deus, os advertia o tempo inteiro. E Hebreus está dizendo, se morreram aqueles que não obedeceram Moisés, que era um instrumento de Deus, pecador, um instrumento, porque ele mesmo, o próprio Moisés, para mostrar inclusive que Moisés era um pecador, que Moisés também era um homem como nós, ele também não entrou. Também errou, não entrou. Se Moisés já é idolatrado por muitos judeus, tendo sido rejeitado por Deus quanto à entrada na terra prometida, imagina se Moisés tivesse entrado, como ele não seria alvo de idolatria. Aquele homem também foi rejeitado. E aqueles que recusaram ouvir Moisés, eles morreram. Eles não escaparam, não entraram. Então fiquem atentos. Porque se por não ouvirem Moisés, eles morreram, ele diz no final, muito mais, se nós não ouvirmos Jesus. Muito mais se desviamos daquele que dos céus nos adverte. Jesus. Escute, Jesus. Nós já chegamos a Sião, já chegamos a Jerusalém, estamos apenas aguardando o desfrute da plenitude deste reino, mas nós já estamos no reino. Já fomos libertados do império das trevas, não estamos mais lá. Já estamos numa realidade nova, que é o reino de Deus. Não o império das trevas, essa não é mais a nossa realidade. O império das trevas não tem poder sobre nós. Já não somos mais escravos do império das trevas. Agora pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa realidade atual. Então escute Jesus. Escute.
para que você também não seja destruído como foram eles. Porque, versículo 26 a 28, outra comparação. Tudo vai ser destruído. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Tudo será destruído. Tudo vai passar. O mundo, como diz ainda nas cartas, e as suas concupiscências passarão. Tudo vai passar. Assim como Israel, que desobedeceu, não creu naquela geração que saíra do Egito, teve que morrer. Passou. Tudo vai passar. Mas o reino de Deus permanecerá. Porque tudo é destruível, menos o reino de Deus. O império das trevas será destruído. Tudo em Apocalipse será lançado para o lago de fogo. Até o inferno vai para lá. O império das trevas será destruído. Tudo será destruído. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Por isso, versículo 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tudo será destruído, menos o reino de Deus. Já que o reino de Deus, no qual chegamos, ao qual pertencemos, permanece para sempre. Então, sirvamos a Deus de modo agradável. E é interessante que esse sirvamos aqui é a ideia de culto. Não só o culto, tá? Mas pensando na solenidade da vida cultica do povo de Deus. Um povo que vive para adorar a Deus. Um povo que vive para glorificar a Deus. Esse servir não é a ideia de diaconia, o serviço de um ao outro. É a ideia de adoração. Esse é o termo usado. Sirvamos a Deus de modo agradável, ou seja, nós devemos viver uma vida de adoração, cultuar a Deus do modo como Ele quer. Como? Em Cristo Jesus. Oferecendo a nossa vida como sacrifício de louvor em Cristo Jesus. Não com animais, não com a solenidade de Israel, porque Israel está preso na Jerusalém escrava, no Monte Sinai. Então, sirvamos a Deus de modo agradável, em Cristo Jesus, com reverência e santo temor. E observe que Ele nos volta de novo para Deus. Deus não mudou, não. Ele não quer dizer assim, olha, Deus mudou, agora é o paizinho. Né? Algumas pessoas gostam dessa expressão, desse termo. O paizinho. Não, calma aí, peraí. Você confundiu uma coisa. Deus nos deu livre acesso a Ele. Ele não se rebaixou. Deus não tirou a sua santidade, não abandonou sua glória, não deixou de ser quem Ele é. Ele era, é e sempre será o Deus glorioso, santo, justo, fiel e assim por diante. Ele é, era e sempre será. Não mudou Deus. A nossa realidade mudou. Agora nós temos acesso a Deus. Portanto, estando neste reino, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A reverência e o santo temor não muda, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele volta. Ou seja, minha gente, calma aí. Agora não é deixa a vida me levar, não. Agora não é simplesmente posso fazer tudo o que eu quiser, porque então em Cristo Jesus eu estou livre. Não é isso. Deus continua sendo fogo consumidor. Mas para aqueles que andam com Cristo e vivem em Cristo, servindo a Deus de modo agradável, Ele é o maior deleite que se pode ter. Portanto, consciente diante de quem se está, desfrute das bênçãos de Deus. Mas jamais esqueça quem Ele é. Ele é fogo consumidor. Para quê? Para que porventura você não relaxe. Para que porventura não despreze a Deus. Para que porventura você não ache que então nada mais tem importância. Para que porventura você não considere que a realidade do desfrute das bênçãos de Deus signifique para você viver de qualquer jeito. Não.
sirvamos a Deus, vivamos para adorar a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque chegamos a Sião, mas Deus nunca mudou. E assim, nós vamos vivendo o prazer, a alegria, o deleite da nova realidade, da nova vida, daquilo que Ele fez em nós e por nós, sabendo quem Ele é. Ele ainda é Deus. É por isso que nós o adoramos com reverência e santo temor, na certeza de que Ele proporciona para nós a alegria indizível, a alegria da salvação, porque o nosso Deus, Ele nos amou e em Cristo Jesus Ele nos salvou.